Pes- Pessoal, então agora eu comecei a gravar a tela. Eu tô fazendo o vídeo da primeira questão aqui então. Então vamos à explicação. É, a questão pedia basicamente para a entrada aí de três números inteiros e que se utilizasse estruturas condicionais. Então o que é a estrutura condicional? A estrutura condicional que a gente viu no Python é o if, o elif e o else. Tem outras formas de fazer esse algoritmo? Tem N formas, mesmo utilizando estrutura condicional, tem N formas de serem feitas. Porém, toda implementação aí que não foi feita utilizando estrutura condicional, obviamente não vai ser considerada a questão inteira, né? Caso tenha chegado no mesmo resultado, né? Tenha chegado aí no mesmo resultado, ordenar os números, né? E depois imprimir em ordem decrescente, por exemplo, lá utilizando lista, né? E dando uma lista.sort, com certeza uma notinha eu vou considerar, porque a pessoa, querendo ou não, implementou o algoritmo, mas não vai ter a nota cheia, porque a nota cheia da questão, essa questão era uma das questões que pedia, utilize estruturas condicionais. Então, basicamente, o que a gente fez aqui? É um código bem limpo, né? A primeira parte do código, declaração das variáveis, então N1, digite o primeiro valor, fazendo a conversão para inteiro, assim sucessivamente, né, no N2 e no N3, fazendo o cache para inteiro e convertendo para dentro das nossas variáveis. Né? A gente tem essas três variáveis, né, esses três valores digitados pelos usuários disponível na memória. Então, na linha 8 ali, eu deixei o comentário, a gente tem as variáveis auxiliares. Por que variáveis auxiliares? Nessa questão de ordenar números, é muito comum a gente ter uma variável auxiliar, porque independente aí de quantidade de números que a gente tem, se a gente tivesse que percorrer fazendo essa validação, obviamente aí a gente conseguiria sempre estar jogando maior para dentro da variável maior, o número do meio para dentro da variável do meio, o menor dentro do menor, por aí vai. Então, por isso essa nomenclatura, variáveis auxiliares, né? E o uso da estrutura condicional, o que a implementação está fazendo ali a partir da linha 14? Então, basicamente, compara se o primeiro número for maior igual ao segundo número e também, né, utilizando lá lógica booleana, e também o primeiro número foi maior que o terceiro número, o que isso significa? Significa que realmente o número 1, nesse caso, né, o N1, ele é o maior. Então, na linha 15, isso já fica claro. Se essa condição ali for verdadeira, automaticamente, nesse caso aqui, o meu N1 é o maior. Então eu pego, jogo o N1 para dentro do maior. Aí, aninhando, né, estruturas condicionais, uma dentro da outra, na linha 16 eu faço o quê? A segunda validação. Como temos três números, eu valido se o N2 é maior ou igual ao N3. Então, se o N2 for maior ou igual ao N3, significa que nesse caso o número o segundo número, né, ou o número do meio é o N2 e o menor o N3. Caso o N2 não for maior que o N3, então significa que N3 é maior. Então o else ali já basta para a gente. Então o meio nesse caso é N3 e o menor é o N2. Automaticamente a gente tem só repetir essa mesma lógica de validação que a gente fez para o N1 ser o maior, mais duas vezes, tendo cuidado de substituir as variáveis. Né? Na linha 22 ali a gente utiliza um elif e agora faz a comparação para ver se o N2 é o maior. E mais uma vez a gente compara ali o meio e o menor. E na linha 30 a gente faz essa validação para o N3. No final, o que a gente tem dessa implementação? A gente tem sempre as variáveis maior, menor e meio contendo os números de acordo com a validação condicional que a gente fez. Então, se o algoritmo pedia estruturas condicionais, eu deveria utilizar estruturas condicionais. Eu mostrei exatamente esse mesmo exemplo na aula, na revisão da prova. Estava essa implementação no chat do Discord, né, esse código. Então vocês tinham bastante referência para fazer esse algoritmo. Qualquer outra implementação que chegou no mesmo resultado, utilizando if, elif e else, com certeza vai ter a nota cheia aí na questão. Agora, quem acabou utilizando list ou uma outra maneira que não foi utilizando estrutura condicional, com certeza vai perder alguma notinha aí. Eu vou finalizar. Antes de finalizar a transmissão do vídeo, eu vou executar mais uma vez para gravar aqui essa execução e daí na sequência
eu já vou abrir a perguntas aí para o pessoal que está assistindo ao vivo em relação a essa primeira questão da prova. Mas era uma questão aí bem tranquila mesmo, que tinha sido uma das últimas que eu havia implementado com vocês, junto aí para os alunos que haviam assistido às aulas. Vou executar ele aqui agora mais uma vez. Então, a execução aí sempre mostrando, né, os números em ordem decrescente. Esse era a primeira resolução do algoritmo, e isso aqui que eu acabei de falar para vocês era mais ou menos o que vocês deviam escrever, né, o passo a passo de como vocês chegaram ali naquela resolução, ou seja, baseado no que o enunciado pedia, ler ali linha a linha do estrutura a estrutura do algoritmo que você acabou de escrever, aí mostrar como que você chegou naquela lógica, naquele resultado. Não tem muito segredo em relação a essa primeira questão, pessoal.